Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou revolvendo a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muitos assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, não tenhas medo, porque eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não estará aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. A igreja repete comigo: mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou. Olhe carinhosamente para o irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: não tenha medo. Não há mais o que temer. O Rei da Glória está vivo para toda a eternidade. Se tem um problema grande nesta noite, entregue na mão dele, porque ele é altamente suficiente para resolver todas as coisas, sem que se dando glória e enaltecendo o nome santo de Jesus. Meus amados irmãos, nesta noite nós lemos um texto da palavra de Deus que traz para nós um momento marcante na vida de Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Essas três mulheres cuja vida serviram a Jesus em seu ministério. Jesus exercera seu ministério em um período curto de 3 anos. E Jesus, ao iniciar o seu ministério, Deus agraciou, abençoando através da vida dessas mulheres, como elas serviam a Jesus. E elas prepararam especiarias para ir ao túmulo de Jesus, para embalsamar o seu corpo. E a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Marcos que no trajeto do caminho elas indagavam entre si: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Essas três mulheres, elas estavam diante de 3 grandes obstáculos, ao qual a palavra de Deus vai nos relatar que a pedra era muito grande. Diga: a pedra era muito grande. Segundo historiadores, a pedra pesava aproximadamente quase 2 toneladas. Era necessário cerca de 20 homens para removê-la do lugar. Além da pedra ser muito grande na porta do sepulcro, a Bíblia Sagrada também nos diz que ela estava protegida. O túmulo estava guardado por uma guarda pretoriana que revezava para vigiar o corpo de Jesus. Os principais do Sinédrio haviam pedido que colocasse guardas na porta do túmulo para que ninguém viesse roubar o corpo de Jesus, e assim, para eles, a situação se tornasse pior. E eles vão chamar Jesus de embusteiro, mentiroso, ao qual pregava que ele morreria e que ressuscitaria, mas não sabiam ele que ali era a própria verdade falando. A palavra de Deus nos diz que diante desse segundo obstáculo, que eram os soldados romanos que guardavam a porta do sepulcro, elas ainda iriam enfrentar um terceiro obstáculo. O terceiro obstáculo seria a pedra que estava selada.
O selo de Pilatos estava sobre a pedra, e romper aquele selo seria assinar uma sentença de morte, pois estariam infringindo a lei. E estando elas diante dessas três dificuldades, elas indagavam entre si, dizendo: quem nos devolverá a pedra da porta do sepulcro? A pedra era muito grande, a pedra era enorme, e essa pedra era o símbolo do trono da morte. Repetindo, essa pedra era o símbolo do trono da morte. No caminho da felicidade dos homens, existe um grande obstáculo que vem sendo o maior medo e o terror de sua alma. O trono da morte assolou por muitos anos a milhares e milhares de pessoas na história, pois quem teria o poder de trazer a alma à vida outra vez? Quem poderia sacar a alma daqueles que descessem ao abismo da escuridão? A palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que diante deste horripilante espetáculo visto pelo mundo, aonde o nosso meio insuficiente Salvador foi levado ao vitupério, foi crucificado por causa das nossas transgressões, o terror do Calvário, a pior morte da época, a morte de cruz. Eis que diante daquele cenário, um grande medo se apoderou dos discípulos, ao qual eles ficaram dispersos. E diante deste medo que se apoderou de seus corações, essas três mulheres estavam em seu coração um propósito de fazer o último ato de honra, indo ao sepulcro. Mas a palavra de Deus nos diz que elas tiveram uma grande surpresa, é que na porta do sepulcro elas encontraram um anjo, um varão vestido de branco, que resplandecia como um trovão, como um relâmpago, ao qual disse para elas: eu sei a quem vocês vieram buscar, ele não está aqui, o túmulo está vazio. Mas baseado nesta expressão, nessa indagação que elas caminhavam e indagavam entre si, dizendo: quem nos devolverá a pedra da porta do sepulcro? Meus amados irmãos e diletos ouvintes da palavra de Deus que estamos ouvindo nesta noite, esta frase também permeou na mente de milhões e milhões de pessoas, ao qual não conhecia ainda acerca da ressurreição. Alguém já havia falado sobre a ressurreição, mas ainda não havia chegado a crença na totalidade que haveria esperança na vida após a morte. O mundo indagava entre si: quem irá remover a porta, a pedra do sepulcro? Quem garantirá o saque de nossa alma do abismo e da escuridão? A filosofia tentou trazer uma resposta ao mundo, mas falharam miseravelmente. Nem os valentes e nem os varões de fama conseguiam trazer uma resposta convincente à humanidade, e a morte reinava, a morte imperava, ceifando as suas milhares e milhares. E no caminho do homem, o grande obstáculo, o mundo gritava, a humanidade gritava. Mas se formos observar no cenário, na história, muito antes da queda do homem, quando Deus havia feito a sua infinita misericórdia, o plano de salvação, Deus criara o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus colocou Adão no jardim secreto, e naquele jardim secreto Deus via a Adão na viração do dia e falava com ele intimamente. Adão dizia para Deus o que ele havia feito naquele dia. Ora, meus amados irmãos e diletos ouvintes, Deus havia dado a Adão sabedoria e intelecto, e deu a ele autoridade. Repita comigo: autoridade para dominar a terra e sujeitá-la. O homem era a coroa da criação, a obra-prima da criação. Tudo estava indo bem lá no jardim do Éden, e Deus havia feito uma mulher da costela de Adão, e ambos viviam em plena paz e comunhão com Deus no tempo da inocência. O homem não conhecia o pecado, e ambos viviam em perfeita intimidade com o Criador. Mas, meus amados irmãos
irmãos, como todos já conhecem a história, Satanás estava vigilante, procurando a brecha para destruir a obra-prima da criação. Deus havia dito a Adão e Eva que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse daquela árvore, certamente eles morreriam. E todos já sabem da história. Eva vai passeando ali no jardim, aproxima-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Satanás chega a Eva e tenta Eva a comer daquele fruto. Quando Eva come daquele fruto, aonde a Bíblia havia relatado que Satanás disse: não morrerás, mas serás semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher leva o fruto até Adão. Até então o pecado ainda não havia sido escrito, a sua entrada literal no mundo, porque o homem ainda não havia caído. Mas a partir do momento em que Adão comeu daquele fruto, o pecado entrou no mundo. O mundo foi agora contaminado pela obra do pecado. As trevas se apoderariam desta terra e o mal iria se espalhar por toda a humanidade. A descendência pós-adâmica herdaria a natureza pecaminosa, e a Bíblia Sagrada nos diz que os homens passariam agora a amar mais as obras das trevas do que as obras da luz. O Senhor veio no jardim a falar com Adão: Adão, Adão, aonde tu estás? Adão, percebendo que estava nu, se esconde por trás do arbusto e diz: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu no fruto e eu comi. Adão choca a culpa para Eva. Eva olha para Deus e diz: Senhor, a serpente me enganou e ela disse que era para eu comer do fruto, e joga a culpa para a serpente. E todos nós bem sabemos que nasce ali no Éden o primeiro julgamento na Bíblia Sagrada, onde o Senhor sentenciou, amaldiçoando o homem, dizendo: olha, Adão, a partir de agora tu vai comer do suor do teu rosto e sobre fadiga tu trabalharás. O homem foi amaldiçoado a ganhar o seu pão suado diante do labor diário de todos os dias. Deus olha para Eva e diz: olha, Eva, agora tu vai dar a luz com dor de parto e a tua vontade será para teu marido. Eva agora também é sentenciada, aonde as mulheres não era para dar a luz com dores fortes de parto. Não, não. A palavra também nos diz que o Senhor amaldiçoou a serpente, dizendo: maldita sois vós entre todos os répteis da terra, do pó da terra comerás e sobre ela rastejarás. Você não vai ver naquele momento Deus falando diretamente a Satanás. Está Eva abatida, está Adão abatido e está a serpente se estribuchando no chão. O homem está ali diante da decadência espiritual. A vida espiritual do homem caiu, a carne predominou, a carne procura o que é profano, a carne procura o que é ofensivo à santidade de Deus. A carne passou a amar a corrupção, a luxúria, a prostituição, o adultério, todos os prazeres efêmeros que o mundo oferece. A carne do homem, a carne da humanidade decaiu, e agora nasceu uma grande guerra entre a carne e o espírito. E Deus havia olhado para mim, Deus olhou para você e nos viu cambaleantes, caindo, prestes no futuro a um abismo eterno. Todos nós andávamos como ovelha desgarrada. Deus viu cada um de nós caminhando para o abismo eterno, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas o meu Deus e o teu Deus não perde briga com ninguém. O meu Deus, o teu Deus não perde briga com ninguém. Se Satanás achou que iria sair cantando de galo, o Deus que é onisciente, o Deus que é onipotente, o Deus que é onipresente, ele lembrou-se da promessa e do projeto salvífico e disse: mas da semente da mulher vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus começa agora a levantar os grandes heróis da fé da história, até que a semente chegasse
Espírito de Deus se apoderaria dos reis, dos profetas e dos sacerdotes, dos levitas, dos juízes. E a Bíblia Sagrada vai nos falar dos grandes heróis da fé do passado. A Bíblia nos fala de Abraão, pai na fé dos que creem, ao qual Deus o chamou para ser pai de uma grande nação. E aonde a Bíblia chama que Abraão era amigo de Deus, mas a Bíblia Sagrada nos diz que Abraão mentiu, e quem mente não pode esmagar a cabeça da serpente. Balança esse crente aí e diga assim para ele: quem mente não pode esmagar a cabeça da serpente. Aí o diabo derrubou Abraão com mentira, e Deus levantou Isaac, mas Isaac também mentiu, e quem mente não pode esmagar a cabeça da serpente. Deus levantou Jacó, mas Jacó era trapaceiro, e quem é trapaceiro não pode esmagar a cabeça da serpente. Deus levantou Moisés, mas Moisés matou o egípcio, e quem é assassino não pode esmagar a cabeça da serpente. Deus levantou a outros heróis da fé. Deus levantou a Davi, o rei segundo o seu coração, mas Davi adulterou, premeditou a morte de Urias, e quem adultera não pode esmagar a cabeça da serpente. Deus levantou o juiz Sansão, e Deus levantava e o diabo dizia: pode mandar, pode enviar que eu vou derrubar com o pecado. Mas não sabia Satanás que era só um pouquinho de tempo, e a semente chegaria, a semente nasceria. Ele vem. Levanta a tua mão, começa a dar um brado de glória aí, porque o general de guerra desceu, e ele dá uma resposta para você nessa noite. Satanás vai perder o trabalho. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu estou sentindo a glória do Eterno se espalhar na mente. Deus tem uma resposta para você aqui. Abre a tua boca, começa na glória, levanta a tua mão. Se Satanás quer roubar o teu sonho, quer te fazer voltar atrás, diga para ele: o cordeiro vai esmagar. Deus levantou Sansão. Sansão quebrou o pacto do nazireado. E quem quebra o pacto do nazireado não pode esmagar a cabeça da serpente. Deus levantou grandes heróis da fé na história. Deus levantou homens e mulheres. E todos, quando o Espírito de Deus se apoderava, o diabo vinha lá e derrubava com o pecado. Deus levantou Saul, o rei, para agradar o coração do povo, mas Saul também pecou e caiu, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Deus levantou Davi, como já foi citado. Deus levantou Salomão, o rei mais sábio que existiu, mas Salomão se corrompeu e deixou de temer a Deus, e começou a idolatrar os deuses das suas esposas e das suas concubinas. E quem idolatra não pode esmagar a cabeça da serpente. E Deus está no trono olhando para a terra, chegando o tempo de Deus, o tempo cai nós. Satanás está dizendo: acabou Deus, ainda tem aí Deus. E Deus olha para o profeta Isaías, o Espírito de Deus se apodera da boca dele. Isaías é tomado pelo Espírito de Deus, abre a boca e profetiza dizendo: um menino se nos deu, o filho nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aonde a Bíblia chama ele de sol da justiça. Já vivado, o Senhor já falou isso faz tempo. Eu não estou nem aí, a minha boca está cheia para falar da glória dele. Ele é o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã, Alfa, Ômega, o princípio, o fim, aquele que abala os céus, abala a terra, abala o mar, abala o inferno, e ante dele cairá, todo o joelho se dobrará. Sai da
já caiu, tempestade já passou. O Rei da Glória, Ele é o Senhor. Vai cair a pomba gira, vai cair o tranca-rua, vai cair o sexo-fatada, vai cair os demônios. O Pai chegou para amanhã. Sobre a sua intimidade com o Pai. Antes dele vir este mundo, a Bíblia não descreve a sua beleza. Quando ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia diz que ele estava escondido no seio do Pai. E Deus, na sua soberana infinita misericórdia, conjecturando, pensou eu, o Pai, dizendo: filho, está chegando a hora. Os homens caíram, a humanidade decaída caminha para o abismo, e só você, indo nesta terra, assumindo a culpa da humanidade, ela terá uma segunda chance. Olha para cá. Olha para Jesus olhando para o Pai agora. Sabendo que no íntimo do Pai ele sempre teve paz, alegria e íntima comunhão. E ele se lembra do que ele viria sofrer aqui. É como que o Pai estivesse dizendo: olha, filho, lembra-te, lá tu não terás a mesma beleza que tu tens aqui. E Isaías vai descrever que nele não haveria parecer e nem formosura. O invólucro de sua carne, de seu corpo, não teria a beleza dos belíssimos quadros pintados por Michelangelo, por Van Gogh. Não, não. Jesus não teria aquele nariz afilado, os olhos azuis, cabelos escorridos. Não, não, não. Isaías vai dizer: e nós olhamos para ele, nenhuma beleza vimos para o que o desejássemos. Ele viria e nasceria lá em Belém, uma cidadezinha pequena, desprezada pelos homens, mas Deus escolheu a pequenina Belém para que lá nascesse o poderoso sol da justiça. Olha Jesus olhando para o Pai. E Paulo vai descrever que ele despojou-se da sua glória. Ele tirou o brilho, a glória da indumentária da divindade. Ele não podia pisar na terra dos viventes como ele era junto ao Pai. A terra não suportaria. Porque um dia Moisés desejou ver o rosto dele e disse: mostra-me a tua glória. E ele disse: Moisés, jamais nenhum homem viu minha face e me viu, Moisés. Os homens desejaram ver a sua face, mas Deus olhou para mim e para você e deu uma segunda chance. Ele disse: não, eu vou lá. Eles vão me ver, só que eles não me verão com o rosto da glória passado. Se Jesus viesse com a glória que ele tinha junto ao Pai, os homens morreriam em Jerusalém. O mundo não suportaria a sua glória. Mas quando ele se fez carne e habitou entre nós, o seu rosto e o seu parecer não havia beleza alguma. Homem de glórias, experimentado nos trabalhos, era ele. Este homem ao qual os homens desprezaram, ao qual João vai descrever, veio para que era seu e os seus não receberam. Era ele que esmagaria a cabeça da serpente. Estava ele dizendo: Deus, por que o Senhor não trouxe Jesus com a beleza imensa? Propositalmente
para que quando os judeus olhassem para ele e o desprezassem, a obra da salvação fosse estendida às nações e aos povos gentios. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus. E quando Jesus ele nasce em Belém e chega aos seus 30 anos e inicia seu ministério, antes de iniciar está João Batista batizando no Rio Jordão, e a Bíblia Sagrada nos diz que João usa a seguinte expressão: eu vos batizo com água, mas virá um que é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de desatar as alpacas dos seus pés. E quando João está falando isso, lá vem ele entre a multidão. João olha para a multidão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que as trevas estavam com seus dias contando, o autor da vida, aquele que viria para desfazer as obras do diabo, havia iniciado o seu ministério, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser provado. Lembra do derrubador de herói da fé? Lembra daquele que fez Moisés pecar? Abraão mentir, Davi adulterar, lembra dele? Lá vai ele tentar Jesus. Só que este que chegou é diferente. Lá eu quero sério chegará. Esse que estava no deserto, que havia jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo é tão covarde que a Bíblia diz: e tendo Jesus fome, veio o diabo tentar. Diga assim para o seu irmão: Satanás só vai querer te pegar quando tu estiveres fraco, frágil. Ele não vai querer derrubar você no Pentecoste, no pulo, na profecia, no mover do Espírito Santo, não. Ele vai querer te pegar só, sem ler Bíblia e sem orar e sem vigiar. É aí que ele vem, cuidado. Só que ele vai chegar para o Messias e ele vai achar que é só mais um que ele vai derrubar, e ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus olhou para ele e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo ele fica norteado, e a Bíblia diz que ele transporta Jesus para o pináculo do templo e diz: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e eles te livrará para que não venha resvalar os teus pés. E Jesus olhou para ele e disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso é diferente. E leva ele para o alto do monte e diz: tudo isso é meu e eu dou a quem eu quero. Se tu te prostrares e me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. E a Bíblia vai dizer que o diabo mostrou os reinos da terra por um espaço de tempo. Diga, um espaço de tempo. Diga assim para o seu irmão: o diabo só dá a você fama, poder, glória do mundo por um espaço de tempo. Que ele fique com o espaço de tempo para lá. Porque o que veio morrer em meu lugar, o que ele oferece não é só um espaço de tempo. O que ele oferece, a Bíblia diz que é de eternidade a eternidade, de geração em geração. Lá o ouro não se corrompe, a graça não corrói. Lá é de eternidade a de eternidade. Eu quero que você levante as suas mãos. Se você quer a proposta da eternidade com Deus, levanta a tua mão e dá um brado de glória aí. Porque Jesus disse para o diabo: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: só a ele adorarás, só a ele servirás. Cadê a mão dos vencedores?
Está vendo esse rostinho lindo aí do teu lado? Diga assim, ah, que rostinho lindo. Sorriu hoje, já deu glória. Deu aquela penteada bonita no cabelo em casa, arrumou a melhor roupa e veio da glória. Balança ele assim, ó, balança ele, sabe por que isso aconteceu? Porque ele veio. Eu não vim apagar o teu glória a Deus, não, mas vim te convidar a sentir comigo o que eu senti. Porque enquanto eu estava em guerra hoje à tarde, o diabo ficou tão irado no pastor Ronaldo com este culto, que de frente ao prédio que eu trabalho, um poste pegou fogo do nada. Chama o bombeiro, chama. Deus e Satanás está irado. Aí Jesus disse assim ao meu coração: fala sobre mim e leva o meu povo a lembrar de mim na cruz mais uma vez. E para que você sorrisse, Jesus teve que ficar calado. Isso aí descreve que ele foi levado como ovelha para o matadouro. E na última ceia que Jesus estava com seus discípulos, ele, depois que ele fez cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, morto ressuscitar, ele fez milagres e milagres, que se a Bíblia fosse escrever tudo, haja livros para ser lido. Mas na última ceia, momentos antes da cruz, Jesus ele disse: um de vós há de me trair. Glória a Deus. E aquele a qual Jesus havia confiado as finanças, Judas, havia aceitado a proposta para entregar Jesus por 30 moedas. Só que Jesus olhou para Judas e ele sempre quis dar uma segunda chance. Diga assim para o seu irmão: por mais frágil que você esteja, Deus sempre vai te dar outra chance. Não desperdice. Jesus, mesmo sabendo que Judas o trairia, mesmo sabendo que Judas o venderia, ele pegou o pão e molhou no vinho, que era um ato de honra que o judeu fazia a qualquer um que estivesse em sua casa sobre uma mesa. Na tradição, ele molhava o pão no vinho e levava até aquela pessoa para honrá-la e destacá-la dentre os demais. Jesus molhou o pão no vinho e disse: aquele que eu der um pedaço de pão molhado no vinho, esse aqui vai morrer. Jesus estava dizendo, em outras palavras: Judas, tu ainda tem uma oportunidade de voltar atrás. Quando Jesus dá a Judas, Judas não esboça nenhum sentimento de arrependimento. E a Bíblia diz que ele se levanta e Jesus se vai e faz o que tem que ser feito. Começou agora a mais escura noite antes da escuridão, antes da crucificação. A noite mais escura começa. Mas o mundo gritava: quem removerá a pedra da porta do sepulcro? A humanidade gritava e gemia em busca de uma resposta: quem garantiria o saque de sua alma do abismo? E só um poderia mudar o quadro da história, e esse era Jesus Cristo. Jesus, ele está no Getsemane, no lugar da prensa, ele vai dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas ele olha e diz: Pai, que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Ele ora mais uma vez e diz: Pai, se possível for, Pai, passa de mim este cálice. Mas ele responde: que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Jesus está se sentindo só. Ele procura nos
irmão, ei, crente, antes de você se sentir só, Ele sentiu primeiro que você. Jesus estava vendo a crucificação por antecipação. E eu quero que você transporte a sua mente comigo lá onde Jesus estava. Estava chegando a hora. E Judas chega com os soldados. E Judas diz: aquele que o beijar no rosto é ele, prendei-o. Lembra do rosto que Moisés quis ver? E ele disse: tu não poderás ver a minha face, porque jamais nenhum homem viu minha face e me viu. Mas ele veio agora em carne e osso, e os homens desprezaram o seu rosto. E agora Judas vem e beija a sua face. E os soldados vai prender Jesus. Só que nenhum soldado tinha poder de dominar o Messias. Porque ele disse: a minha vida ninguém atira de mim, eu mesmo vou lá dou. Porque eu tenho o poder de dar e tenho o poder de torná-la outra vez. Quando os soldados dizem: quem é Jesus? Ele fala como falou com Moisés: eu sou. E os homens caem. Diga assim: o meu Messias, o meu Salvador é todo poderoso. E ele se entrega, e há um julgamento às pressas, para que não desse tempo de ninguém defender a Jesus. E todos sabem da história. Levam Jesus para Caifás, Caifás a Anás, leva Jesus para Pilatos, Pilatos manda para os outros autoridades, volta para Pilatos, e Pilatos vai dizer: este homem é inocente. Já sei. Há uma forma de aplacar a ira desse povo. Eu vou mandar açoitar Jesus. E depois que açoitar ele, eles vão se sensibilizar e vão deixá-lo ir. Nada feito. Bateram-lhe nele. Meu Deus. Jesus, ele foi desfigurado para se cumprir a profecia de Isaías, que por causa das nossas transgressões ele seria moído, castigado, levado ao matadouro como ovelha muda. Bateram no rosto de Jesus, e da hora do Getsemane até a cruz, água nem se vê, alimento nenhum não viria mais à sua boca, só sofrimento, acusações, perseguições e violência. Você não sabe o preço que ele pagou para que você chegasse aqui comigo. E hoje eu vim despertar na tua mente o quanto você e eu somos preciosos aos olhos dele. O quanto ele haveria de padecer para que hoje este culto acontecesse. E quando Jesus ele está ali pelo último momento perante Pilatos, que Pilatos diz: é Páscoa, é tempo de soltar o ladrão. E vocês querem, a quem vocês querem que eu solte? Ao Cristo ou a Barrabás? Ah, mas os principais do Sinédrio incentivavam o povo a gritar: crucificam o Cristo, soltem Barrabás. Pilatos lavou as suas mãos e o entregou para ser crucificado. E o rosto que os homens desejaram ver no passado, como Moisés, o rosto que os homens viram e desprezado, estaria agora em uma terceira face, rosto desfigurado. O Espírito Santo me faz evidenciar isto nesta noite. O rosto que os homens desejaram ver, como Moisés, não pode ser visto, porque como Deus, o homem não
Ele veio em carne e osso, o homem Deus, e os homens o desprezaram. Agora seria a terceira fase do seu rosto, desfigurado. Lábios inchados, olhos inchados, marca de chicote na frente do seu corpo, nas suas costas, dilacerada pelo flagrum. O chicote de 8 tiras rasgaram a carne de Jesus. Sua carne voava aos céus, o sangue jorrava, os vasos sanguíneos rompidos. Era um cordeiro sendo morrido. Mas tudo isso para me livrar e te livrar do inimigo. Mas tudo isso para me fazer escapar, para te fazer escapar do juízo. Ele tomou o nosso lugar, a nossa culpa, a nossa dor, a nossa solidão, a nossa condenação. A espada da ira do Pai estava apontada para nós, condenados à eternidade sem Deus. Mas Ele disse: Pai, encrava a tua espada em mim, porque eu vou pagar naquela cruz. Deus seca não mandará ser o preço. Levaram Jesus para o alto do Gólgota. A cruz que era para Barrabás deram a ele. E a Bíblia diz que esticaram o nosso mestre para que o seu braço desse para a cruz de Barrabás. Cravo nos pés, cravo nas mãos, coroa de espinhos, o rosto desfigurado. Mas diga assim para o seu irmão: é só a terceira fase do rosto de Jesus. Diga assim para o seu irmão: vai vir uma quarta fase aí. Diante daquela cena do Calvário, ladrão à direita e à esquerda, os dois ladrões blasfemam do Messias e começam a dizer: tu és o Cristo, desce da cruz, salva a ti, a nós mesmo. E mesmo ouvindo ele ter dito: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem, blasfemavam de Jesus. Os principais dos sinédrios zombavam do mestre. Tu não és o Cristo, desce agora, clama para ver se ele te ouve agora. O ladrão da esquerda blasfemando com Jesus, o da direita para. E quando o da direita para, que olha para o rosto de Jesus, ele lê escrito em cima: Rei dos Judeus. E o Espírito de Deus abre aos olhos daquele homem. E ele não vê Jesus como um condenado, ele vê Jesus como um rei. Ele vai olhar para o ladrão da esquerda e vai dizer: nem mesmo estando sobre a mesma situação, tu ainda não ousa temer a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos, ele nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Olha para cá, gente. Olha Jesus na cruz. Ele faz um esforço com o seu tronco, ele enche os pulmões por causa para não morrer asfixiado. Ele respira fundo e mesmo com o rosto desfigurado, ele olha para a direita e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Na maior cantora Machária Céu. Ele olha para o céu. O pecado da humanidade estava vindo sobre Jesus. O pecado do assassino, o pecado do adúltero, o pecado do feiticeiro, o pecado do ladrão, o pecado do corrupto, o pecado do desobediente, os que desonram pai e mãe, o pecado de toda a humanidade veio sobre Jesus e o Pai não suportou.
o pai faz isso, olha para cá. Ele ia ficar só. Diga assim: Jesus ficou só. Ele estava acostumado no seu ministério. Ele dizia: eu vim fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Felipe, que você pede para ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Lembra quando ele foi ressuscitar Lázaro e disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Digo isso para que eles queriam que tu me enviastes. Lembra quando ele disse: Pai, aquela glória que a gente viu antes, eu dei a eles, Pai. And I give them your say. Ele vai procurar o Pai, ele não acha o Pai. Ele olha para o céu e a Bíblia não vai dizer que ele chama o Pai de Pai. Ele sente a separação causada pelo pecado que eu e você sentiu um dia. E ele brada e diz: Ele. Mas está chegando a hora final. Ele olha para o céu, ele olha para a terra, e vai chegando a última palavra da cruz, e ele vai dizer: Pai, consumado está. Na tua mão, Pai, eu entrego o meu espírito. Tetelestai. Ele vai inclinando a cabeça, ele vai fechando os olhos, ele vai silenciando a sua voz e inclinando sobre o peito expirou. E ao Pai seu Espírito entregou. A terra tremeu, os sepulcros se abriram, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo se rasgou. O soldado olhou para aquela cruz e bradou dizendo: verdadeiramente esse é o Filho
sentindo ele aí? Quem está sentindo ele aí? Dá um brado de glória aí! As trevas estão com raiva nessa noite! Suas penas, como a águia que dá um brado de vitória depois dos seus dias de renovo. Ele sai do sepulcro e diz: é-me dado todo o poder no céu, na terra. A ele seja a glória, o poder, o louvor, a eternidade, a exaltação, a adoração, a glorificação. Leva o inferno, leva os demônios. O leão ressuscitou, o leão ressuscitou. Eu imagino o pai dizendo: anjo, quando tu tirar aquela pedra, sente nela. Que a morte não tem mais poder, foi dada a ele. Diga assim: a morte perdeu o seu trono. Todo o poder está na mão dele. Só que eu quero encerrar aqui. Quando Maria vai lá, escute. Ela encontra o varão lá, sentado, e diz: onde colocaram meu mestre? Aí ela vê um homem atrás dela, que diz: por que tu choras? Maria, quando se vira, diz: onde colocaram o corpo do meu mestre? Aonde colocaram o corpo do meu mestre? Ela olha para Jesus e pensa que é um jardineiro. Pergunta-se, crente, por quê? Porque Maria não reconheceu que era Jesus. 3 hipóteses. Estava com os olhos cheios de lágrimas. Estava em choque com a cena que viu. E ele estava com o corpo glorificado. Eu vou repetir. Ele estava com o corpo glorificado. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Ele estava com o corpo glorificado. Eu quero que você dê um brado de glória mais forte aí. Ele estava com o corpo glorificado. Não era mais o rosto cadavérico na cruz, era a quarta face do seu rosto. O seu rosto está com o rosto resplandecente. Era o rosto do leão que ressuscitou. As trevas bateriam em retirada. Eu pergunto a Satanás e os demônios: bate no rosto dele agora. Cadê o corajoso? Bate no rosto dele agora. Ninguém bate mais nele. Ninguém toca mais nele. Ninguém pode ofender mais ele. Ninguém vai mais maltratar ele. Ele está sentado à destra do Pai. Diga assim para o seu irmão: ele não se preocupe. Diga assim para ele: todas as nossas imperfeições vai ser removida. Tu vai receber um corpo glorificado. E quem te olhava com desprezo vai ter que esquecer o passado, para te ver com o rosto lindo, resplandecente, semelhante ao de Jesus. E eu quero nesta noite te convidar a sentir a alegria. Eu quero saber se nessa não tem a mão de alguém aqui que está afastado de Jesus. Faz um sinal assim bem alto com a tua mão. Alguém que está afastado de Jesus. Tem alguém nessa noite afastado?
Não tem? Tem alguém não evangélico em nosso meio aqui? Não evangélico? Tem alguém? Não tem? Tem? Cadê a tua mão? Faz o sinal assim para a gente te conhecer. O que ainda não é evangélico, faça o sinal assim para a gente te conhecer. Eu tenho um presente de Deus para a sua vida esta noite. Tem alguém? Faz o sinal assim. Se não tem, Deus te abençoe. Mas nesta noite, eu quero convidar você, meu irmão, e principalmente você, Judá. Jesus pagou o preço para trazer a mim e a você perfeição. As minhas e as tuas imperfeições vão ser removidas, retiradas. Aquilo que o diabo diz para você, dizendo que é uma fracassada, uma derrotada, que não vai dar certo, é mentira dele. Jesus está dizendo: eu já venci no teu lugar, vai dar certo, é escolhida, comprada, redimida, e eu vou te trazer algo novo esta noite. Vem para cá, se levanta do teu lugar e vem para cá. Jesus está te dando um renovo.